Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast, o Pod Nutri. É o podcast que tem como princípio tratar de assuntos relacionados à nutrição humana de forma simples, clara, objetiva, traduzindo para você alguns conceitos que são amplamente difundidos, só que nem sempre são compreendidos. Eu sou Lidiane Magalhães, sou nutricionista e juntos convido vocês para embarcar nessa viagem de conhecimentos. Hoje aqui comigo, a minha parceira de sempre, Josiane Silva. Ela vai compartilhar conosco os comentários, tudo que vocês trazem para nós em nossas redes sociais, essas que estão aqui no descritivo. Olá, Josiane, tudo bem? Oi, Lid, tudo ótimo. Mais uma vez aqui, né? Aprendendo bastante. O último foi assim. Acho que está devendo aquela aula lá, hein? Sim, vamos Está devendo programar. uma aula, está devendo uma aula. Bom, hoje o assunto, né? Ele veio por meio das suas redes sociais, de um dos seguidores. Ele comentou que está fazendo uma dieta que não tem carboidrato. Ele não come nada que tem carboidrato. Certo. Só que ele falou que ele percebeu que ele está com menos concentração, a memória dele começou a falhar. Então, assim, será que tem alguma coisa a ver com essa falta do carboidrato ou não tem nada a ver? Ou sei lá, alguma coisa está acontecendo que não tem nada a ver com isso? Bom, então vamos lá. Primeiramente, antes de tudo, é importante que a gente entenda alguns conceitos, né? Para isso que a gente está aqui. Então, vamos falar hoje de carboidrato. Você sabe o que é carboidrato? Você conseguiria explicar para nós o que é? Acho que tem no pão, não é isso? É. A farinha tem carboidrato. O meu limite é esse. É isso. Então, tá bom, vamos lá. Ó, o que é o carboidrato? O carboidrato é um componente que é amplamente encontrado em alimentos de origem vegetal. Então, por exemplo, no feijão, no arroz, na batata, mandioca, banana, enfim, são vários alimentos, a maioria dos vegetais tem alguma quantidade de carboidrato, certo? Então, isso é o carboidrato. Mas ainda assim, eu imagino que ainda não ficou claro, porque continua sendo uma palavra. O que é carboidrato? Não é da farinha? Então, a farinha é porque no trigo tem carboidrato. Ah, tá. Então, a farinha de trigo, então é o trigo. Mas a gente vai chegar lá. Vamos entender, então, de fato, o que é. Se a gente imaginar, sabe aqueles joguinhos de montar, que são quadradinhos que você junta um no outro, O que Lego. forma peças e forma, enfim, das mais diversas figuras. Vamos imaginar, então, um desse com 3 cores diferentes. Tá. E aí você pega e monta. Se você tem, por exemplo, 10 peças, você monta uma coisa. Se você tem 100 peças, você monta uma outra coisa completamente diferente, Claro. certo? E maior. Sim. Então tá. Então a combinação da forma como você coloca as peças vai formando coisas diferentes, não vai? Sim. Cada pessoa pode fazer de um jeito, cada coisa pode ser de um jeito. Bom, por que eu estou falando isso? Porque o carboidrato ele é composto por 3 coisas: carbono, hidrogênio e oxigênio. Se a gente pensar nas pecinhas desse jogo de montar, é mais ou menos isso. E a quantidade dessas moléculas que vão formar a estrutura chamada carboidrato. Ah, carboidrato. Isso, carboidrato, hidrato de carbono, é exatamente isso. São esses 3 componentes. Então, todo carboidrato tem isso. E aí, os carboidratos são diferentes justamente porque, como nas peças desse jogo, do jeito que ela for montada, é o jeito que ela se apresenta. Então, ainda para ficar um pouco mais claro, vamos imaginar assim: se eu tenho 10 peças e 100 peças, aquele exemplo que eu dei anteriormente. Se eu montar uma coisa com 10 peças, é mais simples do que uma coisa com 100 peças, Claro. não é? Fica até mais legal com 100 peças. Isso. E se eu tiver que desmontar, né, o que tem 10 peças e o que tem 100 peças, qual eu vou levar mais tempo para desmontar? O que tem 100 peças. Pois é. Então, a gente está chegando no mais um conceito de carboidrato, que é o carboidrato simples e o carboidrato complexo.
E como é que é isso? Então, o que é o carboidrato simples? Ele é composto por menos quantidade de moléculas, ele é menor. Tá. Então, a digestão dele no nosso corpo é mais rápida. Entende? Então, por exemplo, quem são carboidratos simples? O açúcar de mesa, o mel, os doces feitos com açúcar. Tipo brigadeiro? Isso. E aí, o que acontece? A digestão dele é mais rápida e a sensação de saciedade é mais curta. Que é aquela coisa que você come e daqui a pouco você quer outra. Porque não sacia a fome. É por isso que a gente come uma bandeja, uma tigela de brigadeiro, né? Então. E aí, se a gente pensar, por exemplo, no conceito do carboidrato complexo, que é essa estrutura maior, então ela vai levar muito mais tempo para ser digerido. Portanto, a sensação de saciedade, ou seja, puxa, comi, estou satisfeita, é muito maior no carboidrato complexo. E o carboidrato complexo, aonde que ele está? Nos vegetais, por exemplo, na batata, no arroz, nos amidos. Feijão também. Feijão. É por isso que você come arroz e feijão, mata a fome. Exatamente. Se você comer uma colher de açúcar, você não vai matar a fome. No momento que você come, dá aquela sensação de alívio. Passou um pouquinho, já não tem mais. Que é justamente por conta da estrutura química dele. Então, olha só, a gente está falando de química. Química. Estamos falando de química, lá da escola e lá atrás. Mas de uma forma que fique mais clara. Entende? Você conseguiu entender? Então, isso é o carboidrato. Sim. Entendeu? Então, assim, não precisa ser doce para ser carboidrato. Não é esse o conceito de ser ou não ser doce. Ser ou não ser doce é uma característica dele. Pode ser mais doce ou menos doce. Geralmente, os simples são mais doces. Tem mais o sabor doce. Que é o açúcar. Isso, mel. Entendeu? Então, é dessa maneira que é. E aí, a gente pensando assim, bom, então a gente come, mastiga, engole e tudo mais. E como é que isso entra no corpo? O nosso corpo não consegue identificar o carboidrato complexo. Ele não absorve isso. Então, ele precisa digerir e quebrar ele em partes bem menores para que possa sair do nosso intestino, que é dali que o alimento é absorvido, e entrar no sangue para poder ser levado para onde ele vai agir. E qual é o nome dessa substância? Porque ele vai tendo vários nomes, né? Dependendo do tamanho e tudo mais, enfim, da composição, tem vários nomes. Ribose, desoxirribose, não importa. Destrose, isso não faz a diferença. Mas como é o nome do carboidrato simples, que é o que passeia na corrente sanguínea, que é o que o nosso organismo consegue utilizar. Nossa, aí você me pegou, hein? Não faço a mínima ideia. A resposta é mais simples do que parece. Ai, não sei. É a glicose. É a glicose. Então, o que é absorvido e que entra no nosso sangue é a glicose. Então, é o nome da estrutura simples do carboidrato. Então, em todo carboidrato tem glicose? Sim, ele sendo quebrado, ele se torna uma estrutura menor, ele vira glicose. Então, é dessa forma que a gente consegue utilizar isso no nosso organismo. Entendeu? Sim. E aí, ainda assim, se a gente imaginar, né, o Lego da forma como a gente falou, pensando na estrutura desse carboidrato, então, quando a gente geralmente faz uma alimentação onde você senta, come devagar, mastiga devagar e consegue se alimentar de comida mesmo. Né? Comida de verdade. Sim, arroz, feijão. Isso, arroz, feijão, enfim, né? Macarrão, seja lá o que for, você termina de comer e se sente bem. Então, essa é a diferença. Então, lembrar que o carboidrato simples é simplesmente uma forma química dessa estrutura
E é a forma que o nosso organismo entende e sabe usar. Sim. É dessa forma. Sim. E aí, o que para que serve o carboidrato? O que você acha que serve o carboidrato? Você está falando de glicose? Na forma simples, na forma onde a gente consegue utilizar. Seria alguma coisa assim de... Eu sei que, por exemplo, o jogador de futebol, no dia do jogo, ele come o que tem bastante carboidrato ou nada a ver? Assim, Porque ele precisa de energia. É o que me vem na cabeça. Não sei se é o... Isso. Então, você chegou no foco principal. O carboidrato é a principal fonte de energia do nosso organismo. A glicose, ela é circulante, ela está presente no nosso sangue e ela precisa estar. Por exemplo, se a gente pegar um carro e você não carrega a bateria do seu carro elétrico ou não põe combustível, gasolina, álcool, seja lá qual for, você não abastece. Qual é a chance de você ligar o carro e ele andar? Ah, pouquíssimo. Não vai andar. Não funciona. Só se tiver um pouquinho, uma reserva. E não vai funcionar direito. Vai se andar tiver poucos quilômetros. Exato. Se tiver menos do que precisa, também não vai funcionar adequadamente. Então, qual é a comparação que a gente pode fazer? O carboidrato, ele é utilizado pelas nossas células, pelo nosso corpo, para que a gente funcione. Então, para a gente respirar, para se movimentar, para o coração bater, para o intestino fazer a absorção, para acontecer a digestão, para tudo o que acontece no nosso corpo precisa da energia que provém do carboidrato. Nossa. Uau. E aí, se a gente pensar, por exemplo, além dessa que é a função principal, o carboidrato faz parte de outras coisas. Já ouviu falar na palavra DNA? DNA, sim, é o que a gente tem, é o nosso DNA. É o nosso código genético, Isso. é a nossa receita de bolo, é o que a gente é. É o que a gente é. Pois é, tem carboidrato no DNA. Tem carboidrato no DNA. Tem carboidrato na estrutura das células. Ah. Tem carboidrato que faz parte do processo imunológico. Então, Opa. o carboidrato, ele é absolutamente essencial. Nossa, Então, gente. vamos entender. Eu não estou dizendo, por exemplo, vamos comer açúcar adoidado. Não é esse o ponto. É o carboidrato de maneira geral. O consumo de carboidrato. Então, se você tem, por exemplo, diabetes, que aí depois eu vou explicar como é que ela funciona, mas só para adiantar, se você tem diabetes e tem restrição de açúcar, é porque você não pode ter essa oferta de carboidrato rápido. Sim. De absorção muito rápida. Mas você vai comer outras coisas. Então, você não vai ficar sem carboidrato. Já que é um nutriente, um macronutriente, porque ela é uma estrutura grande em relação a vitaminas, minerais, que são estruturas muito menores, então ela é o fundamental. Na nossa alimentação diária, ela deve corresponder a mais ou menos 60% de tudo que a gente come. Nossa, é muita coisa. É bastante. É mais da metade. Exatamente. Nossa, eu sinceramente não sabia que tinha carboidrato na verdura. Tem em tudo. Tem em quantidades menores, diferentes, mas em tudo tem. Em todos os vegetais, de alguma proporção, tem alguma quantidade de carboidrato. Então, essa é a grande questão. Além disso, tem um outro tipo de carboidrato também, que são as fibras. A fibra é um carboidrato. É. Só que isso aí também dá um outro podcast para falar sobre alimentos integrais, sobre isso, como que Precisamos falar sobre as fibras. O que é, mas só para a gente contextualizar. A fibra é um tipo de carboidrato que o nosso organismo não consegue fazer digestão. A fibra, ela entra e sai do organismo. Só que ela serve para trazer saúde para as células do intestino,
para ajudar na motilidade intestinal, ou seja, o funcionamento adequado do músculo, do órgão. Isso atrela muito a fibra ao funcionamento do intestino. Exatamente. Então, você imagina o que é você pegar e tirar o carboidrato de qualquer jeito, assim, da sua alimentação. Como é que funciona Nem o isso? intestino funciona. Então, se tira o carboidrato, então a questão da energia, que esse seguidor... porque é energia, é vontade de fazer as coisas, memória, capacidade de raciocinar, é uma energia. Então, né? Isso tudo funciona a partir da produção de energia provinda do carboidrato. Olha só que interessante. E aí, assim, quando a gente come, então você come e o corpo utiliza uma parte. Outra parte é guardada. Então, o corpo humano é tão perfeito que ele tem até estoque de carboidrato. Uhum. O estoque, uma parte fica no fígado, Tá. e a outra parte, músculo. Então, quando, por exemplo, existe a necessidade do organismo ter mais carboidrato do que está circulando no sangue, ele usa a reserva do fígado e pode usar reserva muscular também. E para usar reserva muscular? Aí é que está o problema. Porque aí você perde massa muscular. Por conta da restrição de carboidrato que você tem no seu alimento. Tem algumas situações assim que você tem restrição alimentar que você se sente realmente fraco fisicamente, de não conseguir carregar um pacote de arroz. Exato, é perda muscular. Então é o corpo reagindo, né? Exatamente. Olha, Nossa. se a gente falar especificamente do cérebro, né? Então, comentando aqui, como você disse, o que o nosso seguidor falou, que sente cansaço, enfim, mal-estar. Bom, vamos pensar no cérebro. Se a gente vê na nossa cabeça, né, o tamanho do espaço que o cérebro ocupa, comparando ao tamanho do resto do nosso corpo, o cérebro é bem pequeno, concorda? Sim, sim. Proporcionalmente, em tamanho, ele é muito menor do que o corpo inteiro. Sim. Tá, só que ele sozinho consome 1/5 de toda a glicose circulante no nosso corpo. Nossa. E por quê? Porque acho que para o raciocínio, o funcionamento dele é uma energia. Porque ele é o centro do comando. Ele tá comandando Ele tudo, comanda né? tudo. Tudo. Então, para ele Coração tá comandar batendo. o sistema funcionar perfeitamente, ele demanda muita energia. Então, não é energia, é muita. Então, pensando nessa proporção que eu te falei, em relação a tamanho, o cérebro é o órgão que consome mais glicose dentro do nosso corpo. Sem dúvida. Então, quando eu saía da aula assim, de estatística, que nossa, ficava lá, eu tinha muita fome. Pois eu é. saía da aula assim, depois da aula de matemática, por exemplo, Porque consome muita energia para você fazer o raciocínio. Então, as células, para elas funcionarem, para os neurônios transmitirem as mensagens, né, de célula a célula, comandando o corpo, ela precisa produzir energia. As coisas não funcionam sem energia. Nada funciona sem energia, muito menos o nosso organismo. Então, quando você tem uma restrição, um baixo consumo, uma baixa quantidade de carboidrato circulante, automaticamente você tem tontura, memória às vezes fica fraca, você tem mal-estar, desconforto. Por quê? Porque é o cérebro avisando, criatura, vai comer. E quando vai fazer o vestibular, tem que levar um lanchinho também. Sempre eles falam, por quê? Porque você vai ficar todo aquele tempo concentrada, gastando muita energia. Sim, muita energia, sim. focada na resolução da prova, das questões que estão ali na prova. Só que isso gasta energia. Gasta energia, você precisa repor. Repor precisa consumir. Precisa consumir o carboidrato. Ao mesmo tempo que se você faz um consumo, por exemplo, excessivo, acaba que você fica, às vezes, meio mole, meio cansado, porque também não precisa do excesso.
E aí a digestão que tá difícil. Vai ficando mais lenta, vai ficando diferente, tá? Então, assim, para o cérebro funcionar, para tudo estar em ordem, é necessário ter uma quantidade adequada de carboidrato circulante. De quem? Da glicose. É exatamente isso. Então, a glicose, ela não é uma coisa assim que todo mundo fala, nossa, vilão, Não. zero açúcar. Então, aí nesse contexto, falando lá da mensagem do nosso seguidor, o que ele fala? O que é essa dieta? Essa dieta é uma dieta chamada dieta cetogênica. Tá. Genericamente, ela pode ter proporções diferentes de nutrientes nela. Mas, de maneira geral, a gente pode dizer que é uma dieta que restringe carboidrato. Ou seja, ou ela tira completamente ou ela tira o máximo possível. Uhum. A fonte principal de energia vai ser gordura dessa dieta. Então, é uma dieta onde tem restrição de caloria e restrição de carboidrato. Então, aí a gente pensa, bom, se não come carboidrato, vai ter que usar como fonte de energia outra coisa. Usa gordura como fonte de energia? Usa. Usa como fonte, é necessária. Mas o cérebro precisa de glicose. E a glicose vai vir do fígado, acabou o estoque no fígado, começa a quebrar a massa muscular. Então, muitas vezes a pessoa acha que ela está emagrecendo, fazendo essa dieta... Então, tá emagrecendo, tá. Mas o corpo tá... Só que tá perdendo massa muscular, não tá perdendo gordura única e exclusivamente. E aí a pessoa vai ter como fala, mau humor, desânimo, Nossa, fica irritada e fala, ai, não sei porque essa dieta, não sei o quê. Então, mas... Todo mundo fala, começou a fazer dieta, fica mal-humorado. Por quê? Porque a primeira coisa que todo mundo fala, tira o carboidrato. Então, mas é para tirar? Ou será que é para ajustar? Ou será que é para comer a quantidade que é necessária para você, em vez de comer mais do que você precisa? Essa é a questão. E aí, quem vai determinar isso para você individualmente é o nutricionista. Sem o nutricionista indicando e explicando, você não vai conseguir organizar de forma que você não se sinta mal, que você não se sinta desconfortável. Entende? Que você não tenha esse mau humor. Justamente então, por causa da sua dieta. Não é um mau humor, porque fala, tá passando fome e tá mal-humorado. Não é isso. Exatamente. Exatamente. Não é isso. É a quantidade que está errada, onde geralmente a pessoa fala, tem aquela história também assim, eu não vou jantar porque comer carboidrato à noite engorda. E não. O que engorda é o excesso de qualquer coisa, de gordura, de carboidrato, seja lá o que for. Isso você ganha peso. Porque o nosso corpo tem uma necessidade X. Se você deu aquela necessidade, ok, vai funcionar direitinho. Uhum. Se está sobrando, ele guarda. Sim. Ele não desperdiça. Então, lógico. Guarda em forma de gordura, embaixo da pele, guarda no fígado, guarda em qualquer lugar. Vai guardando. Músculo, enfim. Então, a reserva é feita... de novo, o organismo ele é perfeito. Ele funciona perfeitamente, tá? Para dar, a gente tem a impressão que a doença é uma coisa que é fácil de acontecer. Não é. A gente não tem ideia o quanto o nosso sistema imunológico trabalha para que a gente não fique doente. Se a gente pensar, por exemplo, no nosso ar, tudo que a gente respira, poluição, a gente tem contato com zilhões de bactéria, fungo e tudo mais. Come uma comidinha meio, mais ou menos... Num lugar, às vezes, meio suspeito. E você pode ter o risco de ter uma infecção. Mas o seu sistema imunológico estando em dia, ele dá conta dessas coisas e você nem sabe. Você nem vai saber. Só que tudo isso, para funcionar e funcionar da forma adequada, é necessário que os nutrientes que você consuma estejam na quantidade correta. De maneira correta, distribuídos durante o dia. E isso é a dieta da revista que fala, é a dieta da não sei quem, da atriz isso, da cantora aquilo. Não é. Porque pode ser que aquela seja adequada para ela. Porque foi um profissional de nutrição. Espera-se que sim, mas vamos dizer que houve alguém que fez uma dieta para fulana de tal, ou fulano de tal. A dieta é dele.
Sim. Pode ser que você se adapte, pode, mas você não tem a vida igual ao outro, você não tem os horários igual ao outro. Ninguém O ritmo é igual. O ritmo do seu dia é diferente. até culturalmente, né? Exato. A gente come uma coisa aqui no Sudeste, na região Norte, na região Sul já come outra coisa. Isso na região considerando Sul o eles tomam Brasil. mate, né? Por exemplo. Exato. Isso a gente está considerando o Brasil e pensando em outros países, outras culturas diferentes. É diferente. É, com certeza. Né? Então, isso daí também tem que ser pensado. Porque tudo aqui agora é nível Brasil. Né? Se você coloca uma coisa na internet hoje, é mundial, mas assim, se eu vendo um produto na internet, é nível Brasil, por exemplo. Né? Então, uma pessoa que está aqui em São Paulo vai ouvir, uma pessoa que está lá na região norte também vai ouvir e fala, gente, não dá para fazer. Pois é, por isso que tem que ser individualizado. E não é que, mas dá para ser? Não, não é que dá. É para ser. A forma correta é como é a sua vida. Vamos ajustar o seu dia, a sua vida dentro da sua rotina. As rotinas são diferentes, os horários de acordar, horário de dormir, horário de trabalho, local de trabalho, distância. E olha, assim vai. Se você faz atividade física. Tudo. Envolve muitas questões. E a pessoa acha que vai na nutricionista vai passar fome, né? Então, que vai cortar tudo. Esse é um conceito muito ruim, muito complicado que se tem dentro da nutrição, né? Tem assim, às vezes a paciente já vem falando assim, olha, eu como, por exemplo, sei lá, eu como queijo, tá? Olha, eu ponho açúcar no café. Como se fosse tudo absurdo, tudo errado, tudo não pode. O nutricionista vai tirar tudo de pizza. mim. Então assim, olha, eu gosto de uma cerveja. Então assim, será que está adequado para você? Será que pode? Será que não pode? O que pode? Então, o que cabe dentro para você? Então, o que funciona para você? Então, não tem que ter medo, vergonha, nada. Até porque, quando vai ao nutricionista e você não conta determinada coisa, a conduta que vai ser tomada é baseada naquilo que você falou. Então, como é que pode ser, se chegar num consenso de uma conduta que vai ser boa para você se você não abrir o jogo? Porque tem comida que você... Eu sou muito formiga. Então. Eu sem doce... Eu sou muito formiga. E aí é importante buscar o equilíbrio dessa situação, entende? Eu lembro que uma vez, há muitos anos, fizeram uma dieta para mim e aí tinha lá sobremesa, era sorvete. Eu falei, uau! Você falou, lógico, você gosta de doce, mas né, em 1800 e tralalá. Então, mas dentro de um contexto de uma dieta equilibrada por situações. Então, esse é um ponto. Agora, voltando aqui no carboidrato que a gente estava falando, que é o nosso foco de hoje. Vamos entender um pouco, então, por exemplo, como é que funciona a diabetes. O que é a diabetes? Sabe me dizer? Excesso de açúcar no sangue. É o que todo mundo fala. É isso. E isso quer dizer o quê? Por que o corpo não armazena esse açúcar já que está sobrando? No caso, a glicose. A gente pode usar esse termo para ficar mais fácil. Porque eu acho que o corpo tem uma deficiência para metabolizar, é a palavra certa, esse açúcar, é isso? Então, vamos pensar. Metabolizar ou produzir energia são similares as expressões. Vamos lá. O açúcar que a gente comeu em forma de carboidrato simples ou complexo, não importa. A gente comeu, mastigou, engoliu, passou pelo estômago, feito digestão, chegou no intestino, ele vai ser transportado para a corrente sanguínea, tá? Então, tá lá o açúcar circulando no sangue, bonitinho. Ok. Ele não consegue chegar na célula e entrar, simplesmente. Ele não entra sozinho na célula. Ele fica circulando loucamente. O açúcar é como se ele precisasse de uma chave para abrir a célula e poder entrar. Sim. E essa chave é um hormônio. E o nome desse hormônio é insulina. Então, sem a insulina, o açúcar não faz nada. A glicose não entra na célula para poder ser utilizada como fonte de energia. Então, veja bem, o que é a diabetes? A diabetes é quando o corpo
ou não produz. No caso, quem produz a insulina é um órgão chamado pâncreas. Ou ela não produz, ou produz de forma insuficiente, ou tem alguma situação onde o corpo não está conseguindo utilizar essa insulina de forma adequada. Sim. Então, esse açúcar fica rodando no sangue. Fica rodando. E aí, quando a gente mede, tá alto, o açúcar tá alto. Por que tá alto? Porque não deu conta a insulina que tem ou que não tem de botar ela para funcionar. E aí, o que acontece? A glicose, ela é, no sangue, proporcionalmente a outras moléculas, ela é uma molécula grande também. E se ela fica muito tempo circulando, se o tempo todo tá com hiperglicemia, que é o excesso de açúcar no sangue... Que é o que todo mundo fala. Exatamente. As veinhas menores do olho, do ponto dos dedos, dos pés e tudo mais, que são muito pequenininhas, acabam sendo entupidas. Ai. Por essa glicose em excesso. Então, por isso que fala que pode causar cegueira? Exatamente. Problema renal, cegueira. Trombose. Por quê? Porque entope. Porque ela é muito grande. Proporcionalmente ao tamanho microscópico das pequenas e micro veinhas e artérias que a gente tem nas extremidades, por exemplo, ou no olho, que é muito delicado. Então, por isso que... tem amputação de dedo. Isso são casos mais graves. Né? Em casos graves, onde a pessoa... Por quê? Porque quando não chega... Por exemplo, se o sangue leva nutrientes, e um deles principais é a glicose, mas outra coisa que o sangue leva também é oxigênio. Então, a célula sem o oxigênio e sem a glicose, ela não funciona. Ela morre. Se ela morreu, morreu. Então, se a ponta do dedo aconteceu de morrer aquela parte, não tem como reverter. É necessário tirar para que não continue o processo. Mas isso a gente está falando de algo... Já grave, avançada. Situação grave, avançada, de uma outra questão. Então, o excesso de glicose no diabético, por exemplo, acontece justamente... Por quê? Porque ele não tem ou não dá conta da insulina que ele precisaria ter, que é a chave para a glicose poder entrar na célula e funcionar. Então, por isso tem gente que tem que tomar a injeção de insulina. Tem gente que toma injeção, tem gente que toma medicamento via oral, tem várias formas de tratar, e isso aí já é uma história médica, uma outra questão. Exatamente. O endocrinologista é o médico responsável por ajustar a quantidade, a dose e o tipo de medicamento que você precisa usar. Então, assim, não vou tomar. Tem que tomar. Porque se o teu corpo não produz, ou por alguma razão, naquele momento, você está sem conseguir utilizar, se você não tomar via medicamentosa, vai aumentar esse açúcar e ele vai ficar circulando. Ele não vai ter o que fazer, porque o corpo não sabe o que fazer com ele. Excesso de açúcar no sangue. Exatamente. Nossa, eles falam que até a urina fica... Por quê? Quem, por exemplo, vai formiga no banheiro. Isso acontece quando esse açúcar começa a sair no xixi, né? Começa a sair, ele passa pelo rim, vai para a bexiga e sai no xixi. Só que essa molécula, como eu falei, ela é grande, ela não pode passar pelo rim. Se ela está passando, é porque já teve lesão no rim. Ai, meu Deus. Então, ela não pode passar. Então, por isso que não é possível, correto ou bom manter a glicose num nível alto circulante o tempo todo. Tem que estar equilibrada. Então, no caso específico da diabetes, é assim que funciona. Então, lembra que nós falamos lá no começo sobre o conceito do carboidrato simples e complexo? Quando a gente come o carboidrato simples, a digestão não é rápida e a absorção não é rápida? Sim. Então, se a pessoa é diabética e ela não tem insulina, a hora que ela come esse carboidrato, o que acontece? Sobe muito rápido o nível de açúcar no sangue dela e ela não dá conta daquilo. E se ela come o carboidrato complexo? Vai fazendo a digestão devagar, até chegar a quantidade no sangue que vai chegar, vai indo devagar e vai liberando ou da medicação que tomou, ou da insulina que injetou, enfim. Por isso que a gente diz que o diabético não é que ele é proibido, é importante ver cada caso. Veja, lógico, sempre. Lógico. Mas, de maneira geral, a
a justificativa para o não consumo do doce é essa. Para que não tenha essa liberação rápida de glicose no sangue e tenha então não é porque essa... é proibido de comer doce, é justamente porque tem essa deficiência razão. de... Exatamente, tem essa razão. Então não é proibido de comer, porque acho que as pessoas falam assim, já tem muito açúcar no sangue, você vai comer mais açúcar? Pois é, e não tem nada a ver, a questão não é essa. A questão é a insulina que não tá. Então não é o açúcar. O açúcar, se você... Quando a pessoa não tem diabetes e o pâncreas funciona normalmente, você vai, come, o pâncreas, o cérebro avisa, ó, chegou o carboidrato. O pâncreas libera a insulina, o corpo vai lá, pega, dá conta dela e acabou, vida que segue, sem problemas. Mas quando existe essa questão, aí já não tem mais como fazer, sem a medicação. Não vai melhorar sozinho. É necessário fazer o uso correto, contínuo, da forma como o seu endocrinologista te indicou. Indicou a medicação. Exatamente. Nossa. Por outro lado, a gente estava falando então da dieta cetogênica, não é? Que tira o carboidrato, que diminui a quantidade de carboidrato circulante no sangue. Isso chama-se hipoglicemia. É isso que eu ia perguntar. Então, a hiper é o excesso. A carência, né, a baixa, é a hipoglicemia. Que fala que é a pressão baixa. Então, mas não é. Ah, não é a pressão que baixa? Não, é o nível de açúcar no sangue que baixa. E aí, lembra que eu falei do cérebro? Da tontura, da desconforto. Então, quando faz dieta, por exemplo, tanto a cetogênica quanto jejum intermitente, a pessoa pode ter isso também, porque ela fica longos períodos de privação de se alimentar, e aí o nível de açúcar no sangue cai, ela pode ter desconforto, mal-estar, tontura. E isso pode se agravar de maneira realmente muito séria. O indivíduo pode até entrar em coma por conta da hipoglicemia. Nossa. É muito grave. Então, dependendo do nível. Tem gente que desmaia. Isso. Ou então, por exemplo, quando a gente toma o café da manhã, 6 da manhã, e vai só depois em casa jantar às 7 da noite. Você passa o dia, aí você fala, puxa, hoje passei com dor de cabeça, hoje tive mal-estar, hoje não sei o quê. Sim. É o seu cérebro o tempo todo avisando, vai comer, eu preciso de açúcar. E aí você não vai. Nossa, ele manda dor de cabeça, manda leseira. Milhões de avisos, fala, vamos, e você não vai. Então, quando você faz esses jejuns, né, que é esses longos períodos de privação alimentar, vai dar desconforto, porque o cérebro, lembra, 1/5 de toda a glicose, ou seja, 20% de toda a glicose é o cérebro que usa. Nossa. Você já ouviu falar naquele termo, a pessoa precisa tomar glicose na veia? Eu sei em alguns momentos que eu tenho amigos Você que já precisou, né? Não, eu não precisei, mas eu já tive amigos que precisaram tomar glicose na veia. Por quê? Porque a pessoa estava bêbada. Mas por que a glicose? O que tem a ver com o Isso álcool? que eu ia perguntar. Isso que eu ia perguntar. Porque fala assim, come doce, que melhora na hora. Então, vamos entender. O álcool, ele tem ele faz várias coisas no nosso sistema, tá? Uma delas é atrapalhar a liberação da glicose que está guardada no fígado. Sim. Então, por exemplo, se a pessoa bebe, aí não come nada, e o álcool ainda ajuda a atrapalhar esse processo da liberação de glicose, o cérebro precisa funcionar, certo? Ele precisa. Sim. Então, ele começa a te dar esse mal-estar justamente porque você precisa repor a glicose no nível onde ele fique bem. Então, esse tomar a glicose na veia é um soro glicosado, um soro que tem glicose. Então, a pessoa, quando ela utiliza muito álcool, que ela começa a ter sintomas de tontura, de mal-estar e etc., é por conta da hipoglicemia? Isso, é por conta da hipoglicemia. Então, o que a glicose na veia resolve é a hipoglicemia. Ah, tá. Mas, tem o mas. O álcool é depressor do sistema nervoso central. Ou seja, ele tem ação no sistema nervoso central. Então, ele faz com que você perde o equilíbrio, perde a concentração.
o mundo todo gira. Então, são dois Quando sintomas... gira o mundo. Exato. São dois sintomas que se juntam. Tanto da hipoglicemia quanto do álcool. Então, por isso que, por exemplo, quando a pessoa toma a tal da glicose na veia, ela não vai sair pulando do hospital. Levantei e saí pulando. Não. Vai melhorar o sintoma da hipoglicemia. Ela não vai desmaiar, por exemplo? Talvez, dependendo da quantidade de álcool que tomou. O que vai realmente pegar é o tanto de álcool consumido e a forma como o organismo vai metabolizar. Então, os efeitos aí são do álcool. Então, o uso da glicose não é para resolver o álcool, é para resolver a hipoglicemia. Então esse negócio de falar come doce que não é bem assim. Então, não vai ficar... Não, o negócio é dormir... Vai ficar alcoolizado. Vai ficar alcoolizado porque você consumiu vai dormir, álcool. Vai dormir, espera passar e se arrepende depois. Exatamente. Essa é a grande questão. Acompanha as redes sociais depois, para você ver o que você aprontou. Porque não vai lembrar. Então, tudo isso, uma alteração de comportamento, esquecimento, tudo mais, isso acontece dependendo da quantidade de álcool que você consome. Veja, ninguém está justificando nada. Não há justificativa, às vezes, para condutas incorretas ou, enfim, cometer coisas erradas, isso é outra coisa. Mas que o álcool, sim, modifica, ele pode, de fato, modificar a pessoa. Por isso que não pode dirigir. Porque você perde o reflexo, por isso que você não pode, por exemplo, vai sair andando sozinho e de repente você pode cair, pode milhões de coisas. Então, lembrando, a glicose na veia resolve a hipoglicemia. O efeito do álcool, você vai ter que dar conta aí no outro dia. Dormir. Com dor de cabeça, dependendo, inclusive, até do que você tomou, né? O tipo de álcool, o tipo de mistura que fez, que de vez em quando mistura aí um monte de coisa, faz umas bebidas com cor de meio radioativa. Já tem bebida colorida, já tem. Opa, tem, né? Naturalmente, né? Azul, verde-limão, pink, umas cores bem naturais, assim. Nossa, que lá você vê que a natureza produz isso. É a fruta pura, né? Que lá... Desculpa. Olha, enfim, você tem mais alguma colocação, alguma coisa a fazer? Olha, gente, para mim, outro triplex é o lugar na minha cabeça. Meu Deus do céu, tô aqui lembrando das minhas aulas de química, de biologia, falando, é por isso. Tudo faz sentido. A gente só precisa entender como o fio da meada para conseguir você seguir e entender o raciocínio. Mas tudo faz sentido. Então, falando do seguidor, né, que trouxe essa dieta, precisa procurar nutricionista. Exatamente. Porque não adianta falar, mas a fulana fez e emagreceu. Tá, emagreceu, mas... Isso quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Teve perda muscular, ficou nervosa, irritada, perdeu concentração, não conseguia dormir, enfim. Teve aí um monte de coisa nesse caminho. O que foi que aconteceu? Não, e fora o pessoal que passa mal. Passa mal. Sim. Passa mal. Exatamente. Tudo isso pode acontecer. E aí umas pessoas não passam mal, outras pessoas passam mal. E aí? Então, por isso que não dá para pegar o padrão de uma pessoa e falar, quero fazer igual, vou ser igual. Quem disse que para você isso funciona? Você sabe se funciona? Você tem certeza que isso aí é bom? Você não sabe nem se é bom para aquela pessoa que dirá para você. E às vezes até um momento de vida, né? Por exemplo, eu estou fazendo um mestrado. Você acha que é hora para você se comprometer? São coisas diferentes. Estou estudando para o vestibular. Mas são questões diferentes, assim, é pensar não nessa situação de da restrição, do não pode, do proibido. Não é esse o ponto. É o ajuste das quantidades, da forma, do jeito, do momento, enfim. É tudo isso. De qualquer forma, assim, esse assunto rende horas de conversa. Mas o nosso tempo já está encerrando por aqui. Nossa. Pois é. Obrigada, Josiane, pela parceria de sempre. Agradecemos a todos vocês que nos acompanham. Lembre-se de seguir as nossas redes, está aqui, o nosso Instagram e todas as nossas redes.
Mande suas perguntas, mande seus comentários, mande suas sugestões, interaja com a gente, porque é dessa forma que a gente consegue construir para você aquilo que você quer saber. A gente traz aqui a nutrição com tradução, tá certo? Muito obrigada. Eu que agradeço e até a próxima. Até a próxima. Nossa, gente, mandem mais porque tá ficando bom. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.